Ruim que eu não sei aqui quem tá online. Eu abri o Facebook de lá daqui, eu abri. Mas se eu deixar o seu áudio aberto, Não, não deixa meu áudio aberto, não. Vai que. Só na é. hora que for começar, entendeu? Ah, tá. Ah, mas tá zero. Aparece aqui, ó, 0 pessoas. Não tem ninguém online ainda. Ah, então tá certo. Vou colocar no grupo aqui da igreja. Ah, tá legal. Deixa eu compartilhar. Minha cara. Boa noite, irmãos. Vamos começar daqui a pouquinho o nosso culto. De quarta-feira. E como é que vocês estão? Amém. Que Deus seja louvado. Amém, irmã Bela. Deus abençoe. Compartilhar. Aproveite para compartilhar essa live enquanto a gente não começa. Compartilhar aqui. Os irmãos compartilhando. É o bigode da quarentena. Eu fui tirar a barba. Quer dizer, eu fui aparar a barba e deu errado. Aí eu deixei o bigode. É o bigode da quarentena. Como eu não estou saindo de casa, aí dá para ficar com bigode. Boa noite, Montone, Mantaninha. Boa noite, como é que vocês estão? Saudade dos irmãos. Espero que acabe logo essa quarentena. Para a gente se reunir novamente, porque tá difícil. Vai começar daqui a pouquinho a nossa live de quarta-feira. Nosso culto. Aproveite para compartilhar essa live aí na página de vocês, para que a gente possa alcançar mais pessoas. Boa noite, irmãos. Vamos começar daqui a pouquinho a nossa live.
certo? São 8h03 aqui no meu relógio. Daqui a pouquinho a gente vai estar iniciando. Boa noite, Vanessa. Deus abençoe. Vamos adorar o Senhor. Amém. Vamos compartilhar a palavra. Vamos estar juntos, né? Juntos mesmo separados. E já já estaremos começando nosso culto. Vocês conseguem me escutar bem? O som tá legal? Vou colocar, irmão. O som tá legal para me escutar? Ótimo som? Ah, legal. Ah, que bom. Vamos não tá com problema com o som, ainda bem. Ficou um pouco ruim, né, o culto, o som do último culto, né? Daqui a pouco vamos começar nosso culto. A glória do nosso Deus. Amém. Deus abençoe. Aqueles que estão chegando para a nossa live. Deus abençoe todos. Compartilhando a nossa live. Deixa eu compartilhar aqui. Então, eu compartilho aqui também. Pelo celular, que é mais fácil. Eu não sei aqui. Então. Aí. Amém. Deus abençoe. Começar daqui a pouquinho. 8h10 a gente inicia. Aqui no meu relógio são 8h08. A gente está começando
daqui a pouco. Certo? Amém. Vamos iniciar daqui a pouquinho. Só aguardar alguns irmãos chegarem na nossa igreja. A gente dá início ao nosso culto. Iniciar. Amém. O relógio são 8h10. Então vamos dar início ao nosso culto. Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos. Nós somos a Igreja Batista em Serra Redonda. Estamos reunidos ali na cidade de Serra Redonda, aqui no interior da Paraíba. Você que está escutando a gente, talvez de outros estados, sejam muito bem-vindos nesse momento. Então, às quartas-feiras nós temos a nossa escola bíblica, e aí geralmente nós damos um estudo às quartas-feiras. Mas a gente está trabalhando esse tema que está aí, a fé em meio à tempestade, aprendendo com os profetas menores, como eles enfrentaram a sua época difícil, ali, tanto do exílio babilônico do povo de Israel, quanto a saída do exílio, quando o povo foi se afastando da presença de Deus, e como eles falaram ao povo sobre isso. Então, e os profetas menores, eles são bem curtinhos e dá para a gente falar em um culto. Então, para iniciar, eu gostaria de ler a Bíblia, a gente ler o Salmo 8. Eu queria ler com você o Salmo capítulo 8. Então, abra aí na sua Bíblia, o Salmo, o capítulo 8. Para a gente iniciar. Assim é o Senhor. Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Tua glória é mais alta que os céus. Tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem tua força. Assim calaste teus inimigos e todos que a ti se opõem. Quando olho para o céu e contemplo a obra dos seus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto: quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? E, no entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus, e os coroaste de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo o que criaste, e puseste sob a autoridade deles todas as coisas, os rebanhos, o gado
e todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as correntes dos oceanos. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Glórias por essa palavra. Ela é maravilhosa. Ela vai falando acerca do Deus que é grande, que é majestoso, que criou todas as coisas, e ao mesmo tempo que ele é grande, ao mesmo tempo que ele é tão poderoso, ele se importa com os pequenos da terra, né? Aqui eles falam das crianças, dos bebês, mas também fala do ser humano. O salmista fala: olha, eu olho as estrelas, eu olho a lua, eu olho a grandeza de toda a criação. Ele fala: eu me pergunto, quem é o homem? Quem é o homem para que o Senhor se lembre? A pequenez humana, a gente olhando para tudo, toda a beleza da criação de Deus. E a gente se pergunta, quem é o homem para que o Senhor se lembre da gente? Quem é o ser humano? E por um ato de amor, e porque ele quis, ele fez, ele resolveu nos amar, ele resolveu cuidar de nós, ele resolveu se importar conosco, porque realmente o ser humano não é nada, é como uma folha, é como o vento, é como a fumaça que está aqui, desaparece. Essa é a pequenez do ser humano. É por isso que o salmista fala, olha para os céus, olha para a lua, e fala, quem é o homem? Para que tu lembres dele. Quem é o filho do homem? Para que o Senhor visite. O homem é absolutamente nada. Mas, com ele continuando, no entanto, fizeste apenas um pouco menor que Deus, e os coroaste de glória e honra. Ao mesmo tempo que o ser humano é pequeno, ao mesmo tempo que o ser humano é frágil, o Senhor se importa com esse ser humano. O Senhor deu autoridade sobre a natureza para esse ser humano, e esse ser humano foi coroado de honra e glória, como está aqui o salmista diz. Não foi porque Deus quis assim. Só que o grande problema é que muitas vezes nós achamos que nós somos deuses. Nós somos imortais. Nós nos esquecemos dessa nossa realidade pequena. Como o salmista fala isso, o ser humano é tão pequeno. O ser humano é tão mortal, é finito, acaba. E aí muitas vezes nos esquecemos dessa realidade, achamos que somos deuses, achamos que somos imortais, achamos que somos maiores do que o próprio Deus que nos fez. Perdão, acabando a bateria aqui. E achamos que o ser humano é maior do que ele, o que de fato é. Mas nós não podemos esquecer isso. Quem é o ser humano? O que é o ser humano? Mas esse nosso Deus nos amou, esse nosso Deus nos deu autoridade sobre a natureza, como ele está colocando aqui. Mas o último versículo, né, apesar de toda essa autoridade que o ser humano recebeu, termina com o versículo 9, que diz: ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. É o Senhor que enche a terra. Ele é majestoso. Ele que tem toda a honra e toda a glória e todo o louvor. E a gente não pode esquecer disso. Que possamos louvá-lo, engrandecer o seu santo nome. Amém? Vamos orar nesse momento? Agradecendo pela palavra e pedindo ao Senhor que o nosso momento aqui, o nosso tempo, seja abençoado. Oremos. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia. Obrigado por estarmos juntos, mesmo separados. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor olhou para a gente, mesmo tão pequeno, mesmo tão insignificante.
O Senhor olhou por nós, o Senhor lembra da gente, e por isso nós podemos orar a Ti, Senhor. Nós podemos pedir, Senhor, nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Nos ajuda, Senhor. Vem em nosso favor. Vem em nosso socorro, Pai. Nos dá um novo ânimo, que muitas vezes nos sentimos abatidos, tristes pelas notícias, por tudo que tem acontecido, Senhor. Nos dá um novo ânimo, Pai. Recobra as nossas forças, Pai. Eu te peço por isso, Pai. Nos abençoe, Pai, no nome de Jesus. Abençoe esse culto. Cada um de nós estamos cultuando nas nossas casas. Esteja nos abençoando, meu Pai. Eu te imploro por isso, Pai, porque eu nada posso, nada sou sem Ti. Eu te peço pela palavra que será ministrada, nos abençoando o pregador. E são essas coisas que nós imploramos a Ti e te pedimos. No Teu santo e precioso nome, Jesus Cristo. Amém. Se eu consigo colocar a canção aqui para a gente escutar. O hino 366 do cantor cristão, Firmeza. Amém? Escute aí, medite na palavra desse hino. Nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. No sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não posso a se ver, na sua graça vou viver. Em cada crise sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal, ao vir cercar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei na redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor.
Amém. A minha fé. Amém. A minha fé e o meu amor, eles estão firmados no Senhor. Amém. Vamos ter um momento de oração. Você coloque seus pedidos para que a gente possa orar nesse momento. Se você tem algum pedido para fazer, coloque aí nos comentários para que a gente possa estar orando nesse momento. Você pode colocar seus pedidos de oração para a gente orar. Amém. Tânia colocou um pedido. Fez um pedido. Orar pela minha saúde. Ah, sim, a Vanessa pede para orar pela saúde dela. Vamos orar, Vanessa, pela sua saúde. A Tânia, que Deus possa ouvir o desejo do meu coração. Amém. Se for da vontade dele, que assim seja. Né? Se for também de acordo com aquilo que o Senhor quer, que assim seja, em nome de Jesus. Vamos orar também pela vida da Tânia. Seu pedido. Mais algum pedido para a gente orar? Amém. Vamos interceder, vamos pedir. Vamos sempre lembrar de orar pela nossa igreja, pela cidade de Serra Redonda. Ore pelo estado da Paraíba também, e todo o Brasil, por causa dessa epidemia. Tânia pede, vou colocar aqui. Tânia pede pelos aqueles que perderam seus entes queridos, sim, vamos pedir para que o Senhor conforte a todos nesse momento tão difícil que todos nós estamos passando, né? Todo mundo está passando de dor e sofrimento. Também Socorro pede por todos da minha família. Ah, Deus abençoe. Minha tia Socorro, lá de São Paulo. Deus abençoe, tia. Vamos estar orando por toda a família. Também. Irmão Antônio pede pelos pastores, sim, nesse momento difícil. Realmente, tem que se virar agora fazendo live. O gabinete que é só o telefone e a internet para atender os irmãos. Realmente está bem complicado também para os pastores. Mais algum pedido para a gente orar? Nós estaremos orando nesse momento, pedindo ao nosso Deus. Lembre de orar pelos profissionais da saúde que realmente estão na linha de frente, que estão nesse momento tão difícil, tão complicado, fazendo esse trabalho de realmente estão indo, se entregando suas vidas. Muitos não estão vendo seus familiares, estão longe de casa para não contaminar eles. Então, vamos também interceder pela vida dos profissionais de saúde. Amém? Então, vamos orar. Feche teus olhos. Vamos orar por esses pedidos. Ore aí na sua casa, junto conosco. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque nós temos a Ti para pedir, para orar, para falar, Senhor. Senhor, conforta nossos corações, traga calma nesse momento tão difícil, tão complicado. Nos ajuda, Pai. Nos dá paciência para enfrentar os problemas, os dias maus. Abençoa, Pai. Te
peço por todas as famílias que estão nos vendo, nos ouvindo. Abençoe as famílias que estão enlutadas nesse momento, Senhor. Traga um conforto, Pai, porque tem sido um momento terrível. Além da própria morte, é o isolamento, Pai. Então, abençoa, Pai, os familiares. Esteja abençoando, Pai, a saúde da Vanessa, que ela pediu. Esteja guardando, abençoando, Pai. Te peço pela saúde da nossa irmã Lourdinha também, da sua gravidez. Esteja guardando aquela criança que está nascendo, Senhor, que está sendo gerada, Senhor. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, os pastores também, os líderes das igrejas, que estão com um momento tão complicado. Senhor Deus, te peço também pelos profissionais de saúde que estão na linha de frente, para enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, Senhor, todos aqueles agentes de saúde, Pai, que estão indo nos locais mais complicados, Senhor, esteja abençoando cada um deles, Pai. Abençoe também a Tânia, está pedindo pelo um pedido nela, o Senhor sabe o que é. Então, se for a tua vontade, Pai, se for segundo aquilo que o Senhor quer, que aconteça, Pai, em nome de Jesus. Se não for, vai falando com sua serva, para que ela tenha o seu coração mais tranquilizado, Senhor Deus. Abençoe a nossa igreja, Pai, nesse momento difícil, que estamos separados, Senhor Deus. Dá-nos fome, dá-nos sede, Pai, para continuarmos firmes, Senhor Deus, nesse momento difícil. Nos ajuda. Abençoa também a cidade de Serra Redonda, aqui em Campina Grande, estado da Paraíba, Senhor Deus. Abençoe o nosso Brasil nesse momento difícil, Pai. São essas coisas que nós imploramos a Ti e te pedimos, no Teu santo e precioso nome, Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Então vamos agora no nosso momento do compartilhar da nossa palavra, e eu tenho um convidado especial que vocês conhecem bem já, nosso querido irmão Moisés. Ele vai estar falando. Ô Moisés aí, boa noite, Moisés, tudo bem? Boa noite, Tiago. Graça e paz, boa noite, Como é igreja. que você Graça está, e meu irmão? paz. Caminhando, graças a Amém. Deus. Então, Moisés vai estar falando para a gente nesse momento, certo? Então, Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Meus irmãos, graça e paz a todos. É um prazer, mais uma vez, estar com os irmãos, trazendo a palavra do nosso Deus. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas séries de exposições no livro dos profetas menores, onde nós estamos falando sobre esse tema que apareceu aí na tela, fé em meio à tempestade. E hoje nós vamos ver um pouquinho do livro de Ageu. Queria que você abrisse comigo lá no profeta Ageu, lá no finalzinho de sua Bíblia. O profeta Ageu é um dos profetas menores. Nós vamos ver hoje o livro do profeta Ageu. Ageu, como eu disse, é um dos profetas menores. Antes da gente entrar no estudo expositivo desse texto, eu queria dizer aos irmãos só um pouquinho do contexto histórico desse livro. Esse livro, meus irmãos, ele se passa ali mais ou menos no ano 538 do reinado de Ciro, onde o povo judeu ele retorna do exílio e agora ele está na terra prometida. E ele volta com um decreto feito por Ciro, como eu disse, em 538. Você vai encontrar isso lá no livro de Esdras, capítulo 1, dos versículos 1 a 4. Você vai ver as pessoas voltando à terra prometida. Então, eles retornaram, irmãos, à terra prometida, porém, houve uma grande oposição, tanto dentro lá do reino, quanto fora da reconstrução do templo. Eles tinham abandonado a reconstrução do templo, provavelmente aí em torno de 16 anos. E, meus irmãos, esse livro ele vai nos trazer algumas verdades. O
propósito desse livro é incentivar os judeus para que eles pudessem reconstruir o templo e trazer bênçãos sobre aquelas pessoas. E algumas verdades fundamentais desse livro é que Deus ofereceu muitas bênçãos aos primeiros que retornaram depois do exílio. Segundo, o reino de Deus tem que ter prioridade na vida das pessoas, nós vamos ver isso ao longo do livro. Terceiro, os servos de Deus precisam ser imaculados, ou seja, santos diante de Deus. Quarto, a esperança do povo está no templo e na casa de Davi, uma vez que ali era que ia se cumprir a promessa do Messias. E o último, Deus tinha destinado uma terra onde aqueles homens e aquelas mulheres iriam herdar. Se como nós vamos ver, o livro de Ageu tem 2 capítulos e ele vai estar dividido em 4 mensagens. Se você der uma olhadinha no capítulo 1, versículo 1, vai ver que Deus falou através de Ageu. No capítulo 2, versículo 1, da mesma forma. Capítulo 2, versículo 10, Deus está falando novamente ao povo. E, por último, no capítulo 2, versículo 20, Deus também está falando ao povo. E essas 4 profecias que Deus vai dar lá no texto vai trazer um convite aos judeus para que eles se arrependam diante de Deus e que não tenha mais retenção das bênçãos de Deus na vida daquelas pessoas. E em último lugar, ele também enfatiza as promessas de Deus sobre o templo e também a linhagem de Davi. É isso que nós vamos ver aqui nesse livro, fazer um apanhado do que esse livro nos diz. Por isso, acompanhe comigo a leitura aí do livro de Ageu. Ageu, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: no 2º ano do reinado de Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, por meio do profeta Ageu, veio a palavra do Senhor, dizendo a Zorobabel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo, e aí veja o que é que Deus diz: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Ou seja, meus irmãos, essas pessoas não estavam dando valor que o templo fosse reconstruído. Então veio essa palavra do Senhor sobre essas pessoas que estavam dizendo isso. E aí a profecia continua. Veja comigo o versículo 3, ele diz: por isso veio a palavra do Senhor, porque veio a palavra do Senhor, como diz o versículo 3, porque eles não estavam reconstruindo o templo. Por isso que Deus fala àquela nação. Versículo 3. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em suas casas luxuosas, enquanto esse templo está em ruínas? Veja a pergunta que Deus faz a eles, meus irmãos. Deus diz, acaso vocês estão achando certo o templo ficar em ruínas e vocês viverem em casas luxuosas? Veja só o que Deus estava dizendo com aquelas pessoas. Eles estavam vivendo uma vida luxuosa, com as suas casas boas, vivendo uma vida, vamos supor, rica, diante daquelas outras pessoas, mas o templo do Senhor não estava sendo reconstruído. E aí Deus faz essa fala a esses homens por conta disso. Ou seja, meus irmãos, aqui nós vemos a primeira lição do texto. É a chamada hipocrisia do povo. Hipocrisia em que aspecto? O templo de Deus, que era o local onde Deus era cultuado, estava em ruínas, mas aquelas pessoas estavam vivendo em casas luxuosas, ou seja, eles estavam esquecendo a Deus e estavam vivendo conforme as suas forças. E, meus irmãos, sempre nós
Sempre não, muitas vezes nós vamos fazer isso. Nós vamos esquecer que a palavra de Deus ela é prioridade nas nossas vidas e nós vamos querer apenas os nossos deleites. Nós vamos querer viver bem. E vamos deixar a palavra de Deus, o convívio com Deus, nós vamos deixar de lado. E aqui Deus faz uma pergunta a eles, porque eles estavam sendo hipócritas diante de Deus. Eles estavam buscando as suas casas de luxos, mas não estavam buscando a justiça de Deus. Eles não estavam buscando a comunhão com Deus. E assim, meus irmãos, somos nós muitas vezes. Nós esquecemos a comunhão com Deus, como eu disse, estamos buscando as nossas regalias, nós estamos buscando o nosso prazer. Por isso que a palavra de Deus veio através ali de Ageu. E ele continua dizendo, versículo 5, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Ou seja, meus irmãos, estava acontecendo algo com eles e eles não estavam percebendo o que estavam realmente acontecendo com eles. E o que era que estava acontecendo com eles? Veja comigo o versículo 6. Ele diz, vocês semeiam muito e colhem pouco. Comem, mas isso não chega a matar a fome. Bebem, mas isso não dá para vocês ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o salário que vocês recebem, colocam em uma sacola furada. Meus irmãos, eles estavam sobre a maldição de Deus. Lembra que nós, quando vamos lá para o Antigo Testamento, onde nós estamos, principalmente lá em Levítico, Deuteronômio, existe a chamada bênção e maldição. Você encontra isso lá em Levítico, capítulo 26. Se você ler isso depois, você vai entender que eles estavam sobre maldição, porque eles não estavam buscando a Deus da maneira correta. Eles estavam buscando a Deus de uma forma que não tinha nada a ver. Se você for lá para Levítico, capítulo 26 e o versículo 20, vai dizer o seguinte, debalde se gastará a sua força, a vossa terra não dará a sua mercê, e as árvores da terra não darão o seu fruto. Ou seja, eles estavam sobre maldição. O início do capítulo 26 de Levítico, em cima o tema, diz assim, bênçãos decorrente à obediência. Ou seja, meus irmãos, se os homens de Deus, as mulheres de Deus naquela época fossem obedientes a Deus, Deus iria abençoar aquela geração, aquele povo judeu. Porém, eles não estavam servindo a Deus da maneira correta. Meus irmãos, e muitas vezes somos nós. Nós não estamos buscando a Deus da maneira correta e muitas vezes nós pedimos a Deus uma bênção e isso não vai acontecer porque Deus sabe muito bem que quando nós temos as bênçãos, nós vamos muitas vezes largar a Deus, deixar Deus de lado. Querer que Deus nos dê as coisas, mas nós não vamos buscar Deus da maneira correta. E essas pessoas, meus irmãos, não estavam buscando Deus da maneira correta, e por isso que isso estava acontecendo com elas. Elas estavam semeando muito, mas estavam colhendo pouco. Eles estavam recebendo salário, mas esse dinheiro não estava dando para eles se manter. E aí, por isso que Deus olha e diz, considerem a maneira que vocês estão vivendo, uma maneira ímpia diante de mim. E isso se repete mais uma vez no versículo 7, veja comigo, ele diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Deus diz, olha, veja o que tem acontecido na vida de vocês, o que vocês têm feito, qual é a maneira que vocês têm me buscado.
E aqui, meus irmãos, eu não estou dizendo a você que você deve buscar a Deus para que Deus lhe dê bênção, não. Você tem que buscar a Deus pela maneira que Deus é. Pela maneira que Deus fez na sua vida, Ele tirou do lamaçal do pecado. Por isso que Deus agora vai dar uma ordem a esse povo. Veja comigo o versículo 7, ele diz: vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, naquela época se buscava Deus no templo. Mas o que era que estava acontecendo na época de Ageu? Eles não estavam buscando a Deus, eles estavam vivendo da maneira que eles queriam. Por isso que estava acontecendo algo de mal na vida dele. E Deus agora manda que eles reconstruam o templo. Mas por que Deus quer que eles reconstruam o templo? O versículo nos explica, diz, dele me agradarei e serei glorificado. Meus irmãos, quando Deus dá uma ordem nas nossas vidas, para que nós fizermos essa ordem, é no intuito do louvor de Deus, é no louvor da glória de Deus. Por isso que Deus diz, faça isso e me busquem, porque eu quero ser glorificado diante de vocês. Por isso que ele continua dizendo no versículo 9, ele diz, vocês esperavam que fosse muito, mas veio pouco, e esse pouco, quando vocês levam à sua casa, eu dissipei com sopro. Ou seja, Deus estava castigando o povo, porque o povo não estava buscando a Deus, meus irmãos. E por que Deus estava castigando? Nós já vimos isso, que era por conta do templo, e ele repete, ainda nesse versículo 9, veja comigo, ele diz, e por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos, porque o meu templo está em ruína, enquanto cada um de vocês estão na sua casa. Ou seja, meus irmãos, o foco do povo era a sua riqueza. O foco do povo não era buscar a Deus, o foco do povo era estar bem diante das pessoas. Mas Deus, meus irmãos, não estava tendo a glória devida. Deus tinha tirado o povo do Egito, tinha feito tudo aquilo, tinha livrado o povo das guerras. E as pessoas não tinham dado o louvor diante de Deus. Por isso que Deus explica porque estava acontecendo novamente aquelas coisas com ele. Veja comigo o verso 10. Ele diz, por isso, porque os céus retêm o orvalho e a terra não produz o fruto. Fiz vir a terra seca sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o solo, sobre as pessoas, sobre os animais e tudo aquilo. Meus irmãos, tudo isso que estava acontecendo com o povo era uma resposta de Deus diante daquele povo que não queria buscar a Deus, meus irmãos. Por isso que muitas vezes nós pedimos a Deus e as coisas não acontecem nas nossas vidas, porque se Deus nos der, nós vamos deixar a Deus. Nós não vamos querer mais saber de Deus. Por isso que Deus retém muitas vezes essas bênçãos. E muitas vezes Deus também está falando conosco, dizer, filho, eu estou com você, caminhe comigo, que aquilo que está no seu coração eu vou lhe dar. Mas muitas vezes nós não fazemos isso, meus irmãos. Nós queremos caminhar com as nossas forças e deixamos Deus de lado, meus irmãos. Talvez isso que nós estamos passando, meus irmãos, longe uns dos outros, sem ter culto, passando por essa pandemia. Será que não é Deus falando conosco? Querendo que o seu povo busque mais a Deus, querendo mais que o seu povo deixe as coisas de lado que não diz respeito às coisas de Deus. Meus irmãos, temos que pensar nisso. Será que não é Deus falando conosco? E aí agora, meus irmãos, nós vamos ver que a partir do verso 12, o povo vai atender a Deus. Veja comigo o versículo 12, ele diz, então, Zorobabel, filho de Salatiel,
e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo, diz o texto, que atenderam a voz do Senhor seu Deus, e as palavras de Ageu, os quais o Senhor seu Deus lhe havia ordenado. E ele continua dizendo, e o povo temeu diante do Senhor. Veja, meus irmãos, as pessoas agora atenderam a Deus. Eles viram que estavam errados diante de Deus, e Deus agora, eu vou te buscar. Eu vou te buscar. Porém, meus irmãos, nós vamos ver que nesse momento ainda eles continuam buscando a Deus de uma maneira errada. Eles vão buscar a Deus de todo jeito. E ele continua dizendo, então Ageu, versículo 13, então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, Deus dizendo ao povo, eu estou com vocês, diz o Senhor. Meus irmãos, que mensagem bonita. Apesar daquelas pessoas estarem em pecado, o Senhor, através de Ageu, diz, eu estou com vocês, diz o Senhor. Meus irmãos, que palavra riquíssima. Deus, ele nunca vai nos abandonar. Deus vai sempre estar conosco. Apesar dos nossos pecados, apesar das nossas rebeldias diante de Deus, Deus sempre vai estar conosco. E além de Deus estar conosco, meus irmãos, ele sempre vai nos levantar. É Deus que vai nos dar a força. Veja comigo o versículo 14. Ele diz, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Meus irmãos, vejam que palavra riquíssima. Deus, ele está conosco e Deus, ele sempre nos levanta. Veja que aqui no texto diz que Deus despertou o espírito. Meus irmãos, sempre é Deus que nos desperta na hora que nós estamos em pecado. Sempre é Deus que fala conosco na hora que nós estamos em rebeldia diante de Deus. Por isso que o texto diz, e o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, de Josué e do povo. E para que Deus despertou esse espírito deles? Para que eles puderem fazer a obra. Veja comigo, restante do versículo 14. Ele diz, eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor, seu Deus. Meus irmãos, Deus nos desperta para que nós possamos fazer a sua obra. Meus irmãos, que coisa linda, né? Na hora que nós estamos nos momentos difíceis, querendo saber como é que nós vamos fazer a obra de Deus, Deus nos suscita. Se nós estamos em pecado, Deus fala conosco. Diz, ó, se arrependam dos seus pecados. Veja a maneira que vocês estão diante de mim, que eu vou suscitar o espírito de vocês. Meus irmãos, Deus suscitou o espírito daquele povo. E Deus também ainda faz hoje. É Deus que vai buscar o seu povo. É Deus que dá uma segunda chance ao seu povo. Porque o Deus nunca abandonou o seu povo. Por isso que ele diz no versículo 13, eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Eu fiz uma aliança lá atrás com Abraão e nunca vou abandonar vocês. Veja que coisa linda, meus irmãos. Deus está andando conosco. É Deus que nos levanta. É Deus que suscita o nosso espírito, meus irmãos. Mas veja agora comigo, capítulo 2. Deus agora vai falar não somente a Josué e nem a Zorobabel. Ele vai falar ao povo, ele vai falar a todos. Veja comigo, capítulo 2, versos de 1 a 5. Ele diz, no segundo ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo, fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo, veja, Deus vai falar ao sacerdote, aquele que está à frente do povo, e agora ao povo. Fale a eles.
e diga, versículo 3, quem de vocês tem sobrevivido? Contemplou este templo na sua primeira glória. Ele faz uma pergunta. E vocês, e como vocês veem agora? Faz outra pergunta a eles. Por acaso não é nada aos olhos de vocês? Ou seja, o templo estava destruído. Aquela formosura que tinha antes, o primeiro templo não tinha mais, meus irmãos. Estava derrubado o templo. O templo não estava mais acontecendo culto. O templo não estava mais servindo para a adoração de Deus. E Deus faz uma pergunta, vocês viram? Acaso vocês viram como estava meu templo? Vocês não viram, hoje ele está desse jeito. E ele agora, meus irmãos, dá mais uma vez uma ordem a Josué e a Zorobabel. Ele diz, versículo 4, mas agora o Senhor diz, seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês, não tenham medo. Meus irmãos, isso aqui é interessante. Ele diz, olha, seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué. E aí a gente lembra sempre de Josué lá atrás. Lembra do outro Josué? Que Deus diz, Josué, seja forte e corajoso, Josué, porque eu estou com você. A mesma coisa Deus está dizendo aqui com aquele povo. Está dizendo com esse Josué aqui, o sumo sacerdote, dizendo, olha, eu sou com vocês. Desde que vocês saíram lá do Egito, eu estou com o meio de vocês, eu não saí do meio de vocês, por isso não tenham medo. Vai ter oposição, muitas pessoas não vão querer reconstruir o templo, mas seja forte que eu estou com você. Meus irmãos, essa é uma mensagem de Deus também à igreja. Não tenha medo, igreja. Eu estou com vocês. Cultue o meu nome. O tempo está difícil, mas confie em mim. Eu vou estar com vocês. Nada de mal vai acontecer com vocês. Nada vai acontecer de mal com a igreja. Olhem que eu sempre caminhei com a igreja. Reinos e mais reinos se levantaram contra a igreja e não conseguiram nada. Pessoas, numa época, queimaram a Bíblia, esse livro sagrado que nós temos. Mas a Bíblia hoje permanece, meus irmãos. Por isso que Deus está dizendo, eu estou com vocês, sejam fortes, não tenham medo. Reconstruam esse templo que está no meio de vocês. E ele continua dizendo no versículo 6, ele diz, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra. Farei tremer todas as nações que serão trazidas, as coisas preciosas de todas as nações. Encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo, olha, levante-se, reconstrua o templo, porque vocês vão ver que eu farei tremer a terra, eu farei uma grande obra no meio de vocês, que vocês vão ver que esse templo, as pessoas vão me buscar agora. É isso que Deus está dizendo. E ele continua dizendo no versículo 9, ele diz, a glória desse novo templo será maior do que o primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, esse trecho é muito conhecido. Porém, as pessoas usam esse trecho da maneira que eles querem. Ele diz, olha, Deus está dizendo a você que o templo lá, aquilo que você tinha, Deus vai restituir. Porque a glória que você tinha antes não vai ser igual àquela que você vai ter. Meus irmãos, e não é isso que Deus está dizendo. Com certeza isso era uma profecia à época lá de Zorobabel. Porém, meus irmãos, aqui apontava a figura de Cristo. Meus irmãos, essa promessa
ela se cumpre em Cristo. Se você der uma olhada lá em Efésios, capítulo 2, versículo 21, você vai ver isso. Efésios, capítulo 3, versículo 20 e 21, você vai ver isso, meus irmãos. E aí lá que está falando de Cristo, meus irmãos, aonde Cristo vai reunir todas as pessoas, e aquele templo agora iria ter a glória diante deles. Efésios, capítulo 22, versículo 21, como eu disse, fala sobre isso, é o que ele diz, Efésios, capítulo 2, versículo 21. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado a Deus. Meus irmãos, hoje nós somos o templo de Cristo. Nós hoje podemos servir a Deus através de Cristo, meus irmãos, porque aquela foi a linhagem de Davi, meus irmãos. Por isso que ele diz, a glória vai estar nesse templo, e nesse lugar eu darei o quê? Paz a você. Meus irmãos, aonde é que nós temos paz? Aonde é que nós temos paz? Nós temos paz em Cristo. Nós temos paz no Filho de Deus. Veja o que diz João, capítulo 14, versículo 27. Cristo diz, João, capítulo 14, versículo 27. Ele diz, eu deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a que está no mundo, que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Cristo está nos dizendo, a paz eu deixo com você. Vocês agora vão poder me buscar diante de Deus, aquilo que eu fiz diante de vocês. Por isso, meus irmãos, que esse tempo aqui, o que ele está falando aqui, aponta a Cristo. Não tem nada dizendo sobre aquilo que Deus vai restituir a gente. Deus não vai restituir nada a gente. Deus já nos deu a salvação. A salvação através de Cristo Jesus. Por isso que a glória, meus irmãos, seria bem maior do que esse templo, porque Cristo vinha e Cristo iria redimir o seu povo do seu pecado. Porém, meus irmãos, eles escutam tudo isso diante de Deus. Eles escutam tudo isso diante de Deus. Mas eles começam a fazer a obra de Deus de todo jeito. Veja comigo, dos versículos 10 ao 14. Ele começa a fazer pergunta aos sacerdotes. Veja comigo, versículos 10 a 14 do capítulo 2 de Ageu. Ele diz, no 24º dia do ano do nono mês, no segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio a Ageu dizendo, veja as perguntas de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada à lei. Se alguém levar uma carne santificada na borda da sua roupa, e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? Veja a pergunta que Deus faz a eles. E isso, meus irmãos, está lá em Levítico, capítulo 20, versículo 7. Levítico, capítulo 20, versículo 7. Olha o que diz. Levítico, capítulo 20, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, santifiquem-se e sejam santos, pois eu sou o Senhor Deus. Ele está dizendo aqui, olha, decidam essa questão. Se alguém levar uma carne santificada e essa virá tocar em outra coisa, isso vai se tornar santificado? Eles respondem, eles dizem, e os sacerdotes responderam, não. Veja só, ou seja, algo santo, naquela época, mesmo que se tocasse algo que não tinha nada a ver, não ficaria santificado. Talvez hoje, meus irmãos, fica uma lição para nós também, né? Talvez não seja esse o contexto aqui, mas tem muitas pessoas buscando coisas santas por aí que não tem nada a ver. Só de tocar em você, você vai ser curado. Não.
Veja que aqui nessa época era algo santificado. O sacerdote santificava aquilo e mesmo que batesse naquele negócio, não ficaria santo. Isso fica mais uma lição, meus irmãos, para a gente. As pessoas que querem buscar algo santo, meus irmãos, coisas que são vendidas aí em algumas igrejas, seja o que for, meus irmãos. Santos somos nós. Somos nós que somos santos diante de Deus. E agora ele faz a segunda pergunta. Veja a segunda pergunta que ele faz. Aí no versículo 13, ele diz: Então Ageu perguntou: se alguém que se tornou impuro pelo contato com o cadáver tocar em qualquer dessas coisas, ficará impuro? Isso você encontra lá em Números, capítulo 19, versículos de 11 a 13. Ele faz uma pergunta aos sacerdotes. Ele diz: olha, se alguém tocar em algo impuro, ele vai ficar também impuro? Veja o que Levítico 19, 11 diz. Levítico 19, capítulo 11, 19, versículo 11 a 13, ele diz: aquele que tocar no cadáver de uma pessoa ficará impuro durante 7 dias. No terceiro dia e no sétimo dia se purificará com água, mas no terceiro dia e no sétimo não se purificará, mas não ficará puro. Todo aquele que tocar no cadáver de uma pessoa e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Esta pessoa será eliminada de Israel, porque a água purifica não foi aspergida sobre a pessoa, ficará impura, a sua impureza ainda está lá nela. Veja só, ele faz uma pergunta, ele diz: olha, se tocar no cadáver, vai ficar impuro? O que é que os sacerdotes respondem? Ainda versículo 6, ele diz: e os sacerdotes responderam: sim, ficará impura. Ou seja, meus irmãos, ele está dizendo aqui que a impureza ela é contagiosa. Ou seja, se você está doente, dependendo da sua doença, vai passar a outra pessoa. E aqui ele está falando sobre a impureza. Mas veja porque ele faz essa pergunta ao povo. Veja comigo, versículo 14. Então Ageu continuou: assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é todas as obras das suas mãos, e o que ali oferece, tudo é impuro. Meus irmãos, ele faz essa pergunta aos sacerdotes, porque ele queria dar uma lição aos sacerdotes. E qual foi essa lição que ele deu no texto? Assim é essa nação diante de mim. Tudo o que eles fazem é impuro diante de mim. Meus irmãos, que coisa, não? Deus vinha falando com esse povo, porém Deus diz: olha, tudo que vocês oferecem é impuro. Tudo que vocês oferecem diante de mim é impuro. Vocês tinham começado o templo, eu revivi o espírito de vocês, vocês continuaram a fazer o templo, porém vocês não fizeram algo que eles deveriam ter feito, meus irmãos. Eles deveriam ter pedido perdão dos seus pecados. Embora que diz aqui o texto que eles atenderam à voz do Senhor, no capítulo 1, versículo 12, eles andaram de toda forma diante de Deus. E Deus diz: olha, tudo isso que vocês fazem está sendo impuro diante de Deus. Veja comigo o versículo 15. Agora, considere tudo que tem acontecido desde aquele dia. É a terceira vez que Deus tem dito isso aqui nesse. Diz: olha, considere aquilo que tem acontecido com vocês. Antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no meu templo. Meus irmãos, embora que Deus, ele reaviva o nosso espírito, meus irmãos, nós temos que tomar uma decisão que se chama pedir perdão dos nossos pecados. Meus irmãos, nós não
podemos fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Quando Deus fala conosco, quando Deus fala ao nosso coração, nós temos que nessa mesma hora pedir a Deus perdão dos nossos pecados. E se nós não pedimos perdão dos nossos pecados, nós estamos fazendo a obra de Deus de toda forma. E não é isso que Deus diz. Deus diz, olha, tudo que vocês estão fazendo é impuro. Desde que vocês colocaram a primeira pedra lá, o primeiro tijolo, vocês fizeram algo impuro diante de mim. E assim somos nós, meus irmãos. Sempre que nós queremos fazer algo diante de Deus, nós estamos diante de Deus. Nós primeiramente temos que pedir perdão a Deus dos nossos pecados. Reconhecer, meus irmãos, as nossas falhas diante de Deus. Deus, eu sei que eu falei diante de Ti, por isso que eu estou pedindo perdão dos meus pecados, que eu sei que o Senhor está comigo. O Senhor não me abandona. Veja comigo que ele continua. Versículo 16, ele diz, antes daquele tempo, alguém vinha ao monte de trigo, esperando colher 20 medidas, e havia somente 10. Veja que está falando da maldição. Vinha ao lagar tirar 50 medidas e só havia 20. Isso aqui, meus irmãos, é bem interessante. Como nós vimos, foi Deus que castigou esse povo. E ele repete mais uma vez isso. Veja comigo, versículo 17, ele diz, eu feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo em tudo que vocês fizeram. Ou seja, tudo aquilo que eles plantavam, o que era que Deus fazia? Deus fazia queimaduras, ferrugem, granizo diante daquelas pessoas. Mas não houve entre vocês quem voltasse para mim. Meus irmãos, que lição. Deus está dizendo, eu castiguei vocês, eu puni vocês, mas vocês não reconheceram isso. Sabe por que vocês não reconheceram isso? Porque vocês estavam andando com as suas próprias forças. Meus irmãos, muitas vezes somos nós estamos andando com as nossas forças. As coisas nós estamos buscando a Deus, mas parece que a nossa vida não nos dá certo, meus irmãos. Mas Deus está dizendo, eu estou com vocês. Reconheça o pecado que estão diante de vocês. E voltem a mim. Meus irmãos, isso é uma mensagem à nossa igreja. A nossa igreja brasileira, a nossa igreja evangélica, talvez do mundo, que tem deixado Deus de lado e tem buscado riquezas, tem buscado não viver diante de Deus. E talvez Deus traz o castigo em cima das pessoas. Talvez não fique escandalizado com o que eu vou dizer agora, mas talvez, será que esse coronavírus, meus irmãos, não seja Deus querendo nos mostrar alguma coisa? Talvez não seja Deus querendo dizer, a minha igreja tem se desviado de mim. E elas têm que reconhecer que eu sou Deus. E nesses momentos difíceis é que nós estamos vendo a igreja buscar a Deus. Eu não estou dizendo que isso aqui vai ser Deus que está fazendo isso, mas pode ser Deus querendo reviver o seu povo que está muitas vezes adormecido, o seu povo que não quer saber de Deus. Mas a Bíblia diz que se o povo de Deus se humilhar diante de Deus e buscar Ele de todo o coração, Ele vai ouvir. E era isso que Deus estava dizendo a esse povo. Deus está dizendo, olha, se vocês buscarem a mim de todo o coração, eu vou ouvir vocês. Vocês estão debaixo de maldição e castigo, mas eu estou com vocês. Porém, meus irmãos, Deus sempre está conosco e Deus nunca vai nos abandonar. Como diz o capítulo 1, versículo 13, ele diz, eu estou com vocês, diz o Senhor Deus. E é isso que ele vai dizer nos versículos finais do capítulo 2. Veja comigo, versículos 18 a 19. Deus vai dizer que vai estar com o povo, embora que o povo
abandonou a Deus. Veja o que ele diz. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considere o seguinte, Deus está dizendo, olha, desde que vocês fizeram aquilo, desde que vocês começaram a minha obra, mesmo de maneira pecaminosa, veja o que Deus iria fazer com eles. Considerem o seguinte, ainda há sementes no celeiro? Deus faz uma pergunta. Além disso, a videira, a figueira, a romazeira e a oliveira não têm dado os meus frutos, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Meus irmãos, que palavra maravilhosa, né? Deus está dizendo, olha, ainda há semente no celeiro, além disso, a videira, tudo isso, e a oliveira não tem dado fruto, mas a partir de hoje em diante, eu abençoarei vocês. Meus irmãos, quando nós reconhecemos o nosso pecado diante de Deus, principalmente lá para o povo daquela época, que existia a bênção sobre a bênção e maldição se você caminhasse com Deus. Se aquelas pessoas se voltassem diante de Deus, Deus iria abençoar aquelas pessoas. Deus iria abençoar aquela igreja da época. E assim somos nós, meus irmãos. Se nós reconhecermos o nosso pecado diante de Deus, abandonar esse pecado que nós temos, Deus vai nos abençoar. Deus vai abençoar a sua igreja brasileira. Deus vai abençoar, meus irmãos, o mundo. Deus vai abençoar todos aqueles que escutam a sua palavra. Meus irmãos, a graça de Deus, ela supera o nosso pecado e a nossa impureza diante de Deus. Meus irmãos, a graça de Deus é isso. Embora que nós estamos em pecado muitas vezes, a graça de Deus está conosco. Que palavra bonita, meus irmãos. E ele termina dizendo, dos versículos 20 a 23, as promessas ao povo. Veja o que ele diz. A palavra do Senhor veio pela segunda vez a Ageu, no 24º dia do mês, dizendo, fale a Zorobabel, governador de Judá, farei tremer o céu e a terra. Derrubarei o trono dos reis e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei os carros de guerra e os que andam nele. Os cavalos morrerão e os seus cavalos matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomarei você, Zorobabel, filho de Salatiel, que você é meu servo, diz o Senhor, e farei com você um anel de selar, porque eu escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, quando Deus diz aqui, olha, versículo 23, eu farei com você um anel de selar. Deus está renovando a sua aliança com Zorobabel, porque Deus tomou a iniciativa de reconstruir o templo daquela época, e as pessoas estavam buscando a Deus. Por isso que ele diz, Zorobabel, ser forte e corajoso, porque eu estou com você. Josué, ser forte e corajoso, porque eu estou com você. Meus irmãos, essa é a lição de Deus à igreja brasileira. Dizer, olha, eu estou com vocês. É isso que Deus está dizendo à igreja mundial. Aqueles que servem a Deus. Dizer, olha, eu estou com vocês. Igreja Batista em Serra Redonda, Igreja Batista Memorial e os demais irmãos das outras igrejas que estão dizendo isso. Vamos ser fortes e corajosos. Vamos abandonar o nosso pecado e buscar a Deus, porque Deus está conosco. Por isso que ele diz, eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. E eu termino, meus irmãos, com algumas aplicações
Primeira, meus irmãos, o que nós estamos buscando a Deus? Nós estamos buscando as nossas forças, nós estamos buscando ser mais felizes aqui na terra, nós estamos buscando mais bens materiais, ou nós estamos buscando a Deus? Nós temos que buscar primeiramente as coisas de Deus e as outras coisas serão acrescentadas, meus irmãos. E segundo, meus irmãos, Deus sempre vai avivar o seu povo. Deus sempre vai estar com o povo. É Deus que vai buscar o seu povo. É Deus que vai sempre estar andando com o seu povo. Por isso, é Deus que vai avivar a sua obra. Foi isso que nós vimos aqui em Ageu. Deus levantou o espírito daquelas pessoas lá para fazer isso. E terceiro, meus irmãos, como diz o texto, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E essa glória foi maior porque foi de lá, foi da descendência de Davi que se levantou o Cristo, o Salvador das nossas almas, aquele que perdoa os nossos pecados, aquele que tira os nossos pecados através da sua morte ali na cruz. Por isso que nós devemos olhar a Cristo e não olhar mais a ninguém. Olhar a Cristo, porque Ele é que caminha conosco, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá esperança nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo. Por isso, rogue a Deus, rogue a Cristo Jesus, que Ele caminha com você. Mais uma lição, meus irmãos. Quando nós formos fazer a obra de Deus, quando nós formos caminhar diante de Deus, quando nós estamos vendo que Deus vai nos dar força para que nós possamos fazer aquilo, lembre-se dos seus pecados que você tem cometido e diz: Senhor, eu estou pedindo a Deus, eu estou pedindo a Ti que perdoe os meus pecados. Eu sei que eu sou falho diante de Ti, mas perdoa, Senhor, os meus pecados. Eu estou me humilhando diante de Ti, Senhor, e sei que o Senhor é um Deus perdoador. E por último, meus irmãos, lembre-se, Deus sempre estará conosco. E Ele está sempre dizendo: ser forte e corajoso, porque eu estou com você. Eu estou com a igreja. Eu estou caminhando com aqueles que servem a mim. Jamais eu vou abandonar aqueles que estão caminhando comigo, com um coração íntegro, com um coração justo diante de mim, olhando ao meu Filho amado Jesus Cristo e vendo que é Ele que restaura as nossas vidas. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Ele coloque nos nossos corações essa palavra nessa noite. Vamos orar nesse momento. Vamos ter uma palavra de oração ao nosso Deus nesse momento. Senhor, obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Senhor, vivifica-nos, Senhor, o nosso espírito, ó Senhor. Nos dar uma palavra de fortalecimento nesses dias difíceis, ó Deus, como nós ouvimos, ó Pai. Que nós possamos deixar de ser homens e mulheres que podemos deixar de ser desleixados na Tua obra, deixar a Tua obra em segundo plano, mas que nós possamos, ó Deus, colocar a Tua obra no nosso coração. Buscar primeiramente a Tua palavra, a Tua obra, tudo aquilo que o Senhor tem feito conosco, ó Deus. Porque nós sabemos que sem Ti nós não somos nada, ó Deus. Nos faz homens e mulheres corajosos, conforme a Tua palavra, ó Deus. E levanta homens e mulheres que venham a falar com a autoridade que venha de Ti, ó Deus. E que esses homens e essas mulheres venham a falar à Tua igreja, esses homens e essas mulheres venham a repreender os pecados que a Tua igreja vem cometendo, e que esses homens e essas mulheres venham nos dar palavras de esperança, de reconciliação contigo.
Por isso, Senhor, abençoa a tua igreja. É isso que eu oro e agradeço. No nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Moisés, pela palavra. Foi muito bom que nós possamos realmente aprender com essas lições que foram dadas e nós muitas vezes não nos dedicamos à obra do Senhor, de fato, nós deixamos de lado, nós vamos fazer as nossas coisas, os nossos planos, os nossos projetos, e o Senhor faz a gente parar, né? O Senhor faz a gente parar para a gente perceber que a gente está fazendo as coisas de uma forma equivocada e às vezes muito desleixada. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de Moisés, abençoando meus irmãos em Cristo, nossa igreja, abençoe a todos. Fique com o Senhor. No domingo estaremos novamente às 20 horas aqui para continuar falando aqui através da internet até quando essa quarentena continuar ou até que o Senhor venha, a gente vai continuar falando. Então que o Senhor possa abençoar a todos. Fique com Deus. Um grande abraço. Aos irmãos que quiserem, tem o meu WhatsApp, tem o meu número para a gente conversar. Se está passando por algum problema, alguma situação, então os irmãos podem também entrar em contato comigo. Certo? Então Deus abençoe, fique na paz e vamos encerrar a nossa transmissão.